Olá, investidores! Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do nosso panorama matinal deste ano de 2024. Esperamos que esse ano seja um ano muito abençoado, que a gente consiga fazer mais do que fizemos ano passado e que vocês possam contar com a gente todos os dias aqui para trazer informações atualizadas e importantes para a negociação dos seus grãos, sejam eles milho, trigo ou soja, e também, é claro, para tomar melhores decisões dos seus investimentos. E a gente traz aqui, costumeiramente, aí algumas atualizações. Segunda-feira é dia da gente olhar como é que ficou a semana passada, semana que ainda é muito fraca em termos de volume de negociação. Ainda o mundo inteiro segue naquela questão de começo de ano, muitos players ainda não voltaram para o mercado, mas a gente tem aí as bolsas abertas, né? Então vamos dar uma olhadinha como é que ficou, pessoal. Começando aqui com o petróleo, na semana passada, alguns novos dados sobre a guerra lá de Israel contra o Hamas, algumas intervenções do Irã também entrando nessa guerra, e o petróleo deu uma estressada, subiu bem, subiu 3,72%. Porém, aparentemente, essa poeira abaixou e a gente vê já o petróleo caindo no dia de hoje 3,18%. Num único dia, caindo basicamente tudo que levou a semana inteira para subir. Então, uma queda bem expressiva hoje no petróleo. Olhando para o óleo de palma, tivemos uma semana bem tranquila semana passada, fechou no mesmo patamar em que abriu e caiu 1,05%. Essa semana já inicia subindo 0,33%. Para o óleo de soja, a gente teve uma queda também de 1,14%. E a semana já inicia caindo 0,27%. Já vou comentar sobre algumas ideias do porquê que o mercado de soja pode estar nessa tendência mais baixista. Olhando para a soja em grão, a gente teve um momento bem expressivo na semana passada. Soja caiu 3,22% e a gente tem o início da semana aí já caindo 0,28%, abaixo daquele suporte dos $12,60 por bushel, pessoal. Patamar bem relevante. O mercado aqui, se decidir continuar nessa toada mais negativa, pode fazer o movimento jogando esse retângulo aqui que veio sendo negociado desde maio de 2023 lá para baixo, que nos daria uma soja na casa dos $11,10 por bushel, mais ou menos, tá? Então a gente teria uma queda aqui de mais de $1 por bushel, o que é um movimento realmente muito, muito grande caso venha a acontecer. Alguns pontos aí que a gente deve tomar em conta é o seguinte: a China aparentemente comprou de novembro para cá cerca de 9 milhões de toneladas lá nos Estados Unidos e aparentemente deve ter encerrado as suas compras de soja feitas aí pela Sinogran, que seria como a Conab aqui do Brasil. A China já deve começar a se preparar para o seu feriado lunar, um feriado bem grande, bem importante que tem lá na China, e a princípio eles se cobriram já com suas posições. Teve mais volumes para destinos desconhecidos, que geralmente vão para a China, mas aqui a gente, tomando uma posição mais conservadora, coloca uma porcentagem menor em cima disso, considerando que uma parte disso não vai de fato para a China. E mesmo assim, as compras foram grandes e lá nos Estados Unidos ainda estando mais caro, né? A soja lá nos Estados Unidos mais caro do que boa parte aí dos outros players do mundo, Brasil, Argentina e afins. E mesmo assim, Estados Unidos ainda está 11 milhões de toneladas atrás do que é projetado pelo USDA para uma exportação. Porém, eles têm até agosto para encerrar o seu programa de exportação, mas ainda faltam 11 milhões. O número final projetado é de 47 milhões de toneladas. Não é redondo, tem alguma vírgula aí, mas aproximadamente 47 milhões de toneladas. Ou seja, 11 milhões ainda é muita coisa, e Estados Unidos ainda está mais caro que os outros países. Então, é possível sim que a gente veja esse mercado aqui dos Estados Unidos cair um pouco mais, quem sabe realmente atingir essa projeção lá na casa dos $11,10 por bushel. Então, mercado complicado aqui para a parte dos Estados Unidos. Ainda tem aquelas questões envolvendo a Argentina, que ainda não foi definido, se realmente vai aumentar as retenções, ou seja, o imposto em cima da exportação
de farelo e de óleo. Se isso acontecer e trazer eles pelo mesmo patamar da soja em grão, a Argentina deixa de esmagar, deixa de processar soja e vende o grão, porque não faz sentido gastar em cima, sendo que eu vou ter o mesmo custo de imposto para mandar essa soja para fora, né? Então é melhor eu mandar realmente o grão, e isso traz mais pressão porque tem mais um player trazendo mais oferta aí para o mercado. Então pode ser que realmente a gente veja soja dos Estados Unidos caindo para esses níveis extremamente baixos. Para a parte de farelo de soja, a gente também teve uma queda bem forte na semana passada. Farelo de soja caiu 4,3%, pessoal. Uma queda muito relevante mesmo. Pode ser que isso aqui seja um movimento de exaustão, tá? Um mercado que vem caindo há 3, 6, 7, 8 semanas consecutivas. Movimento muito forte mesmo. Então pode ser que aqui a gente tenha visto um movimento que gere algum descanso. Quer dizer que ele vai parar de cair? Não sabemos, não tem como afirmar isso. Pode ser que o mercado dê um descanso, fique lateralizado aqui para fazer mais uma pernada de baixa, tá? Porque a princípio o movimento ele vem forte na ponta negativa. E caso o mercado insista em cair, de novo, acho difícil que ele faça mais movimentos nessa amplitude aqui, porque é muito forte. Mas a gente poderia esperar alguma coisa lá na casa dos $317 por tonelada curta, que seria mais ou menos a mínima de 2021. Olhando para o trigo, pessoal, o trigo também fez um movimento negativo na semana passada, caiu 1,91%, e a semana já inicia caindo 1,5%, também movimento negativo, e no momento o trigo está em cima daquele suporte que a gente havia trazido aí no ano passado, né? Essa casa dos $6 por bushel. Se cair daqui, tende a vir buscar a região dos $5,42 por bushel. Ou seja, a princípio, os mercados de commodities agrícolas lá em Chicago não estão nada amigáveis ao produtor, trazendo aí projeções mais negativas para o preço. Milho também na semana passada caiu 2,23%, essa semana está no 0 a 0, mas vem em cima daquele suporte que a gente também mostrou no ano passado, na casa dos $4,60 por bushel. Se o mercado vier a perder aqui, o próximo ponto a ser testado é a região dos $4,47 por bushel, mas a princípio, pessoal, a gente viu aí, petróleo em queda, farelo, óleo, grão, trigo, tudo em queda, tá? Então, a princípio, realmente o mercado está mais negativo, mais em tendência de baixa lá nos Estados Unidos. Teria algumas questões como aqui no Brasil, né? O que vai colher? Lembrando que alguns lugares do Mato Grosso já estão colhendo e estão colhendo mal. Ano passado colheram aí, regiões que colheram cerca de 65 sacas por hectare, estão colhendo 25. 25, lembrando, seria a parte mais inferior, né? Tem lugares que estão colhendo melhor, mas não chegam perto dos volumes do ano passado. Mas lembrando também que ano passado foi realmente uma safra histórica, né? Mas tenho em mente aí 25 sacas por hectare contra 65. Pegar os extremos, a gente vê que é uma quebra realmente relevante. Falando nisso, essa semana a gente vai ter publicação aí pela Conab no dia 10, que deve trazer uma atualização de como que está essa colheita. Aqui no Paraná também já temos alguns lugares colhendo, os volumes colhidos são mais interessantes do que lá no Mato Grosso. A gente tem bons números, também fica atrás do ano passado, mas a princípio aqui no Paraná a gente deve ver uma boa colheita. E lembrando, colhendo agora em janeiro, isso aí é histórico para o Paraná, principalmente aqui para a nossa região no oeste. Nunca foi visto, né? Colhendo em janeiro, no comecinho. Isso aí vai dar uma janela boa também para o milho safrinha, para quem assim desejar plantá-lo, né? Vamos olhar como é que ficou aqui no Brasil? Contrato de janeiro subiu bem na semana passada, 2,24%, movimento descolado lá de fora, tá, pessoal? Nosso milho aqui vem subindo, apesar de a gente ver lá nos Estados Unidos cair, e também a questão do dólar, né? O dólar também não tá tão forte,
e a gente vê aqui subindo. Por que se dá esse movimento aqui no Brasil, né? Então aqui no Brasil a gente tem algumas questões que as tradings têm que cumprir os seus contratos e elas têm que acabar comprando, tomando posição. Um tempo atrás, eu não atualizei esse número, não sei como ele está, mas elas precisavam se cobrir em cerca de 1 milhão de toneladas. E pode ser que esse número esteja, claro, diminuindo, mas não tanto porque o produtor segue segurando o seu grão. Então, travando aí as negociações, fica mais difícil das tradings conseguir comprar e elas precisam dar um jeito, porque o prazo limite vai chegando, né? Então, eu tenho que tomar o que eu conseguir no preço que tiver. E isso acaba empurrando o mercado para cima. Vale lembrar que esse contrato está chegando perto do vencimento, a gente está no dia 10 hoje e o contrato vence dia 15, tá? E o mercado de físico Exalc está na casa dos R$70. Então, uma das duas tem que acontecer. Ou esse preço da bolsa B3 chega mais próximo do mercado CPEA, do físico, em região de Campinas, ou Campinas sobe para se aproximar aí do preço da B3, tá, pessoal? O que vai acontecer? Difícil dizer, a gente deve seguir acompanhando aí para ter uma noção mais próximo do dia da liquidação. A princípio, o que eu acho que deve acontecer é realmente o mercado de físico ir mais próximo dos patamares aqui da bolsa, ou seja, a gente teria uma alta nas negociações do indicador Exalc ali. Vamos acompanhar, lembrando, o mercado deve voltar mais firmemente essa semana, então a gente deve ter dados mais apurados a partir desta segunda-feira. Vou dar uma olhadinha como é que está a parte de clima, pessoal. Expectativas pelo modelo americano para os próximos 5 dias. A gente tem uma chuva mais proeminente lá na região do centro-oeste. A gente vê mais chuvas aqui no Mato Grosso. Pessoal, aqui cabe uma ressalva, né? Comentei com vocês que já tem lugares do Mato Grosso que estão colhendo. Essa chuva, neste momento, para esses locais, ela pode ser pior, tá? Eles vinham esperando chuva, 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 não veio chuva e agora na hora de colher começa a chover. Isso aí pode ainda estragar um pouco mais a situação. Já tem outros lugares que plantaram mais tardiamente que podem sim se beneficiar dessa chuva. Então é um misto de emoções lá no Mato Grosso. Alguns lugares as pessoas vão ficar revoltadas com a chuva e outras vão ficar muito agradecidas, né? E a gente deve ver mais chuvas aí para a parte de Goiás e também de Minas Gerais. Então, pelo modelo americano, a gente deve ver um pouco mais de volumes de chuva, cerca de 40 a 50 milímetros lá para essas regiões. E aqui para a parte do sul fica na casa dos 5 milímetros. Pelo modelo europeu, traz também basicamente o mesmo padrão, né? Mais chuvas lá para o centro-oeste, cerca também de 50 milímetros, e aqui para o sul um pouquinho mais de chuvas, mas a gente pode considerar aí na casa de 10 a 15 milímetros aqui para o sul, segundo o modelo europeu. O fato é que lá para cima também na casa de 50 milímetros. Se a gente olha para os últimos 5 dias, como é que ficaram as precipitações, a gente percebe que teve bons volumes de chuvas na parte do Mato Grosso, centro-oeste. A gente tem Minas Gerais também choveu muito bem, regiões aí que chegaram a pegar 100 milímetros nos últimos 5 dias. Enfim, interessante, né? Mas, de novo, fica naquela questão, principalmente no Mato Grosso, esse mix de sentimentos, né? Regiões que estão colhendo, sendo atrapalhadas aí pela chuva neste momento. E aqui para o sul a gente teve chuvas acumuladas nos pontos principais, aqui onde mais choveu, ficou na casa de 30 milímetros. Pessoal, essa semana a gente vai ter um dado a ser publicado muito relevante, que é o dado de inflação nos Estados Unidos. O mercado inteiro vai ficar de olho nesse dado, ele vai ser publicado na quarta-feira, tá? Mudou o ano, mas a configuração da segunda-feira ela se mantém a mesma. Na segunda-feira a gente tem uma agenda muito fraca, nada aqui a mexer o mercado, nada de relevante, tá? Então os dados mesmo mais fortes na quarta-feira aí para o mercado, questão de inflação nos Estados Unidos. E olhando para a parte de taxa de juros, a gente tem uma perspectiva do mercado que já em março, reunião de março, a gente tenha um corte na taxa de juros lá nos Estados Unidos, um corte de 0,25% na taxa de juros. O
O mercado está em 60,9%, acreditando que isso é o mais provável. É claro, esse dado de quarta-feira ele pode mexer bastante aqui com essas intenções, tá? Isso aqui é um quadro de apostas lá da CME de como é que vão ficar as taxas de juros lá na frente, né? Se a gente olha para janeiro, a perspectiva maior do mercado é uma manutenção. 95,3% do mercado acredita que vai manter a taxa de juros. E um corte aí a partir de março, com uma perspectiva de mais 2 cortes após esse. Então, caindo aí cerca de 0,75% a 1% na taxa de juros lá nos Estados Unidos. Então, quarta-feira, um dado bem relevante para a gente prestar atenção. Pessoal, fora isso, na semana a gente ainda tem dados bem relevantes, principalmente na parte do agro a ser publicado, tá? Então, dia 10, a gente tem relatório da Conab, que traz aí a atualização de como que tá aqui no Brasil, questão de colheita, perspectivas aí futuras. E também, dia 12, a gente tem o USDA, trazendo o relatório de oferta e demanda, que também deve ser bem relevante, porque eles tendem a fazer várias alterações nesse relatório. Vai mexer Estados Unidos, vai mexer Brasil, vai mexer Argentina, todos esses são passíveis de ser alterados. Eles vão alterar? Ainda não sabemos, mas o fato é que precisa alguma correção, principalmente aqui para o Brasil, claro, Argentina também. E agora com essa questão que eu trouxe mais cedo dos Estados Unidos, na questão do quanto eles vão prever aí de exportação para o final do programa lá em agosto. Será que vão manter esses 47 milhões de toneladas ou vão reduzir? Isso aí a gente vai acompanhar só então no dia 12. Pessoal, um prazer estar de volta, um grande abraço, excelente semana a todos e contem conosco aí para fazerem melhores negociações. Um abraço!